Boa noite. Gostaria de lembrar a todos que essa atividade será gravada, podendo ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposições pessoais ou de casos clínicos. Bem-vindos ao Café Literário da Psicanalítica de 2022. O Café Literário é uma atividade desenvolvida pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e tem como objetivo compartilhar psicanálise, literatura e cultura com a comunidade. É uma atividade gratuita que ocorre toda segunda e terça-feira do mês. Bem, hoje iremos falar sobre a obra Tudo é Rio, de Carla Madeira. Contaremos com a participação da própria autora, Carla Madeira, que é jornalista, publicitária e escritora, e nossa colega Ana Margarete Bassols, psicanalista da SPPA. Cada uma terá 20 minutos para falar sobre a obra, e depois abriremos para discussão com todos vocês que estão nos assistindo. Então, quem quiser participar, basta clicar na mão, abaixo na barra, que irei chamando por ordem de inscrição. Tudo é Rio é um dos livros mais vendidos de 2022 e também tem sido nos últimos anos, né, Carla, com uma aceitação muito grande de todo o público. Então, antes da Carla começar a fala dela, eu gostaria de ler um trechinho que eu acho muito impactante, que é o seguinte: o amor tem nome, mas não é nada que a gente possa reconhecer só de olhar. A dor, a gente sabe o que é. Tem lugar e intensidade, que cabem na ciência. A raiva, o medo, o ódio, entortam a casa com um jeito, entortam a cara com um jeito provável de se manifestar. Mas e o amor? O que é, senão um monte de gostar? Com a palavra, então, Carla. Gente, eu queria primeiro dar boa noite para vocês todos. É uma alegria estar aqui conversando sobre Tudo é Rio, com essa interlocução com psicanalistas, com essa interlocução da psicanálise, porque é um assunto que me interessa muito. Meu segundo livro, A Natureza da Mordida, tenho até uma personagem que é uma psicanalista. E então, estou muito feliz de estar aqui para também ter a oportunidade de ouvir vocês, porque eu acho que isso enriquece muito a minha compreensão sobre o meu trabalho. Quando escuto, vou também descobrindo coisas e camadas que, às vezes, a arte faz isso, a gente coloca questões ali e alguém que lê vai decodificar com seu corpo, com a sua escuta, com a sua história, vai nos mostrar coisas que a gente não viu quando fez, né? Então, eu tenho participado de muitos clubes de leitura e isso tem acontecido muitas vezes. Bom, eu vou fazer primeiro uma apresentação, quem sou eu, né? Para vocês me conhecerem um pouquinho, para ver de que lugar eu escrevi esse livro, né? Eu tenho 57 anos, tenho 2 filhos, estou no meu 3º casamento. Minha filha mais velha tem 22 anos, faz medicina. Meu filho, ele está com 19 anos, está fazendo o Enem. Eu perdi minha mãe há uma semana, e ela é uma pessoa muito importante na minha escrita, e a gente vai falar um pouquinho disso, mas em Tudo é Rio, no final do livro, lá está escrito: Irlanda, minha eterna aurora. Irlanda é minha mãe. E ela, eu costumo dizer que é uma matriz muito importante da minha escrita, tanto por aproximação quanto por antagonismo, mas ela está ali sempre como uma referência que eu afirmo ou nego, ou que
eu penso em mulheres que são diferentes dela, ou seja, ela é uma matriz muito importante aí para a construção das minhas personagens. Bom, eu comecei a escrever Tudo é Rio e estava escrevendo a história. Ela começava pela história de Francisca e as Marias, que se tornou um trechinho pequeno do livro, a história das Marias. Aquilo tinha um grande protagonismo, o livro começava naquela parte, e eu não imaginava que seria um livro, eu estava ali muito mais ouvindo uma voz que estava querendo ser exercitada, uma poética, uma prosódia que eu estava me interessando em exercitar, e de repente me cansei um pouco daquela primeira parte, senti que eu precisava abrir alguma coisa para aquilo caminhar, né? E escrevi, então, comecei a escrever a história de Lucy, ali onde o livro começa. Quando escrevi, logo depois, a cena de Venâncio jogando o neném longe, jogando o filho longe e fazendo uma agressão brutal à Dalva, eu fiquei paralisada por 14 anos. Fiquei 14 anos sem encostar no livro formalmente, sem abrir o computador e voltar ao livro. Mas é claro que o livro estava sendo escrito. Aquela cena me paralisou de uma maneira muito grande. Hoje, em retrospecto, eu penso que eu não tinha recursos para sair daquela situação. Eu não era mãe ainda, eu não tinha vivido a maternidade. Eu estava no início de um casamento, e do meu segundo casamento, e então aquela paralisia foi uma paralisia assim que eu parei formalmente de escrever, mas o livro não parou de ser escrito, né? Ele não parou, aquelas questões ali, elas não foram elas não foram encaminhadas, elas estavam ali lutando para que eu desse um encaminhamento para elas. Então, eu passei esses 14 anos longe do livro. Voltando um pouco atrás ainda, eu vou falar um pouco de meu pai e minha mãe. Meu pai era um intelectual, um matemático, ele foi religioso, não é à toa que as questões religiosas atravessam Tudo é Rio, atravessam também Véspera, meu último livro. Ele foi irmão marista por muitos anos, tinha uma formação erudita, estudou na França, era um homem que falava 5 idiomas, entre eles o latim, e era, sobretudo, um matemático. Esse conflito fé e matemática eu percebi muito ao longo da minha vida, né? Uma fé difícil, trabalhosa para o meu pai, porque enquanto a fé é alguma coisa que te pede para acreditar em alguma coisa que você não pode provar, que te pede para aceitar os dogmas, que são coisas que você deve aceitar sem questionar. Do outro lado, você tem a matemática, onde você prova tudo, onde você realmente tem ali um discurso lógico, né? Trabalhando toda essa noção de mundo, né? Esse estar no mundo. E, por outro lado, a minha mãe era uma mulher que casou com meu pai, 22 anos mais nova, casou muito jovem, teve 6 filhos, eu sou a 5ª filha, e a minha mãe mal completou, ela fez o primário e mal completou aí esse ensino básico, né? Ela era uma mulher muito sensível, muito artista, muito talentosa com as mãos, de
de muita inventividade, que trazia o canto, a rima, o cozinhar, esse trabalho maravilhoso com os sentidos, né? Com todos os sentidos, assim. Meu pai também, ele tinha uma formação grande em música e era neto de compositor, de maneira que eu fui criada, desde muito cedo, eu me despertei para as linguagens. Então, eu pintava, eu aprendi a tocar um instrumento, violão, compunha, eu me apaixonei pela palavra. A partir da música, a minha adolescência foi com um violão, toquei muito violão, achei que seria cantora num dado momento da minha vida, mas quando chegou a hora de fazer minha escolha profissional, eu fui para matemática. Fiz 2 anos de matemática, depois eu fiquei muito afastada dessas linguagens artísticas enquanto fazia matemática, que é outra linguagem, que é uma linguagem muito maravilhosa, mas que me isolou um pouco, porque a matemática tem uma linguagem que você não conversa com ninguém, é um mergulho num mundo onde você está ali descobrindo uma linguagem que ela não tem uma interface com o seu dia a dia. E eu sentia muito falta da música, muito falta da criação, muito falta de pintar, muito falta de todas essas manifestações artísticas, né, de encaminhamentos. Hoje eu compreendo isso melhor, mas eu precisava muito disso. Fui ficando triste, um dia cheguei em casa, falei, avisei meu pai, a partir de amanhã não vou mais na universidade. Ele falou, tranca. Eu falei, não, não quero trancar, eu vou para a comunicação. A comunicação, ao contrário da matemática, exercita muito todas essas linguagens. Quem trabalha com comunicação faz filme, faz música, trabalha com fotografia, trabalha com design, com arte, com síntese, com a palavra, com contar histórias. A publicidade é uma escola incrível para você dominar essas linguagens do ponto de vista artístico, de saber escrever, de saber fazer filme, mas sempre com uma questão mercadológica por trás, né? Um problema mercadológico. E na publicidade, então, eu exercitei muito essas duas coisas, né? A lógica do pensamento na área de planejamento e a criatividade na direção de criação. Então, esse é um pouco o meu trajeto. Volto lá no exercício de linguagem que eu estava fazendo quando estava fazendo Tudo é Rio. Eu, então, interrompi, fui viver, né, lá, muito focada na publicidade, na criação publicitária, exercitando muito todas essas linguagens. Fui professora da Universidade Federal de redação publicitária. E aí, quando comecei a ouvir essa voz, resolvi, falei, nossa, estava afastada de fazer música, afastada, sempre pintando, muito amadoramente, no sentido de quem ama aquilo, mas que nunca pensei em dar um encaminhamento profissional para isso. Eu comecei a fazer o exercício, vivi essa história, interrompi, continuei trabalhando. Quando voltei ao livro, falei, olha, tudo isso que veio antes, eu meio que deixei de lado, reservei, deixei ali, e comecei o livro onde vocês leem. A partir de aí a partir desse momento que eu voltei, o ritual de retorno é o capítulo 4 do livro, onde eu escrevo uma palavra, dor, que é meio uma síntese de um grande, um longo processo que eu fui elaborando ali ao longo dos anos, o meu casamento, as minhas questões como mãe. Eu tive uma pequena depressão pós-parto, o medo de julgar meus filhos longe me atravessou. Eu tive ali, fui realmente lidando com uma dimensão quase de alfabetização, né? Entender
esses conceitos meus, profundos, viscerais. E quando voltei ao livro, nesse ritual, é muito importante falar de que, um pouco antes dessa volta, eu fiz um trabalho muito intenso lá no meu trabalho como profissional de comunicação, onde eu estudei um biólogo chamado Humberto Maturana a fundo, durante um ano, porque eu quis fazer, quando a minha empresa fez 25 anos, eu quis fazer, como celebração, uma compreensão sobre a comunicação, pensando isso, como que a gente aprende? Como a gente aprende o que a gente aprende? Como a gente escuta mais uma coisa e não escuta outra? Por que que alguém, diante de um mesmo coisa, aprende e outra pessoa não aprende? O que está envolvido nisso, né? Isso conversa muito, a pedagogia sempre estudei muito e sempre conversou muito com a minha área de atuação. Humberto Maturana é o responsável por Tudo é Rio, chamar Tudo é Rio. Ele me deu uma visão muito interessante, que me organizou muito, e que eu vou falar muito breve para vocês, das principais compreensões que eu tive com Maturana, e não tenho a pretensão, isso foi um ano de estudo, não tenho a pretensão aqui de esgotar o que eu vou dizer, então, assim, me perdoem se soar muito raso para vocês, mas é muito importante para eu depois entrar em algumas questões de Tudo é Rio. Maturana, primeiro, ele coloca ele como biólogo nesse livro A Árvore do Conhecimento, que ele fez com Humberto Maturana e Francisco Varela. Ele deixa muito claro que nós somos seres biológicos, né? Por que ele quer investigar esse aprendizado do ponto de vista de sermos seres biológicos, né? Eu vou abrir um parêntese só para contar uma breve história que é muito importante durante esses 14 anos que eu fiquei afastada. Quando minha filha nasceu, um dia ela estava na sala com meu pai, no chão, ela devia ter um ano e um pouquinho, e ela estava... eu me afastei um pouco, quando voltei na sala, ela estava com o chinelo do meu pai na boca. Ele se distraiu e ela estava chupando a sandália dele, assim. Ele tinha tirado a sandália e ela estava com a sandália na boca. E eu reclamei muito, eu falei, pai, como é que você deixa ela pôr isso na boca? Aí ele sem dar muita importância, ele riu, muito encantado, e falou assim, olha, nada está na mente que não tenha estado antes nos sentidos. E quando ele falou isso, eu fiquei muito encantada com essa frase. Muito, essa é uma frase de Aristóteles, e essa frase eu comecei junto com uma série de investigações profissionais que eu já fazia, a partir dessa frase, nada está na mente que não tenha estado antes nos sentidos, me iluminou muito profissionalmente, muito. E aí, nessas investigações que eu cheguei no Humberto Maturana. Então, esse sentido, esse corpo, que é a porta de entrada para tudo que a gente sente, que a gente aprende, que a gente compreende, que a gente faz. Esse corpo, o Humberto Maturana coloca o seguinte, como que esse corpo lida com uma provocação externa, como ele aprende. E ele diz o seguinte, não é essa provocação fora do corpo que determina como o corpo vai encaminhar essa provocação dentro dele. O que está fora desencadeia um processo, mas é a estrutura do corpo que diz como aquilo vai ou não afetá-lo. O que ele vai fazer com aquilo? Puxa vida, descobrir isso, entender isso, foi incrível para mim. Junto com isso,
dois outros conceitos no Maturana. O que é emoção e o que é razão. Para Maturana, a emoção é uma disposição corpórea, do ponto de vista biológico, não é? É uma disposição corpórea. É vamos colocar assim, uma paisagem interna, feita. A emoção está no corpo. Não existe a possibilidade de alguém fazer alguma coisa fora da emoção. Não existe a possibilidade de alguém aprender alguma coisa fora da emoção. Onde tem corpo, tem emoção. Essa é a visão do Maturana do ponto de vista biológico. E a razão? O que é a razão? Então, Maturana diz o seguinte, a razão é uma busca de coerência para este corpo, para essa emoção, na dimensão social da linguagem. Ou seja, a mente é um lugar na linguagem, não é um lugar no corpo. E essas duas coisas funcionam como um sistema que se afeta. Então, quando esse corpo age no mundo, quando ele vive essa provocação de qualquer coisa fora, essa coisa fora tem impactos na estrutura desse corpo. Ela também faz esse corpo ser, como diz o Caetano, essa voz que o cantar me deu. Ou seja, o corpo tem uma plasticidade e ele também vai se fazendo a partir dessas perturbações. Bom, tudo isso para chegar, toda essa introdução, para chegar numa frase de Marguerite Duras, que diz o seguinte, não se pode escrever sem a força do corpo. Não se pode escrever sem a força do corpo. Durante 8 meses, eu escrevi Tudo é Rio com a força do corpo e compreendi que todos aqueles personagens viviam com seus corpos que agrediam, que tinham prazer, que eram agredidos, seus líquidos, suas lágrimas, sêmen, hormônios, sangue, não é? Todas essas coisas foram para esta contabilidade, né? Como Dalva se afasta, como Dalva precisa do tempo para trocar as células, não é? Para trocar sua paisagem interna, para conseguir lidar com uma agressão, para conseguir encaminhar uma agressão. Como que ela sai da paralisia, o sentido do perdão nessa dinâmica. Então, foi esse o processo de construção de Tudo é Rio. Ele lida, então, com algumas dimensões. Primeiro, Lucy, né? Olha o corpo de Lucy, como é que está aí, forte. Uma sexualidade fálica, né? Lucy é uma mulher que incomoda porque a sexualidade dela é fálica. Ela controla, ela faz da sexualidade alguma coisa exposta, nomeada, né? Assim, ela controla aquilo. E isso incomoda, porque socialmente a sexualidade feminina é muito interditada. Então, ela incomoda toda. As pessoas só têm pena de uma prostituta, de uma puta, se ela sofrer. Se ela tiver prazer, não, como assim? Prazer não é para a mulher, não é? Então, o livro propõe uma visão de diferença de gêneros. Tudo isso, como diz Freud, Freud ficava muito encantado, né, com os escritores, né? Vocês sabem falar disso melhor do que eu. Praticamente todos os livros dele, ele cita a literatura, Shakespeare ele cita muitas vezes, porque o artista, às vezes, o autor, o escritor, chegava em coisas que ele levava, talvez, anos como um cientista, né? Como alguém que estava tentando chegar naquilo ali a partir da pesquisa, de experimentos, de uma prática
cotidiano ali, né, na clínica, mas então ele ficava muito impressionado como que a pessoa formulava aquela compreensão. Eu estou falando isso não para dizer que eu formulei, mas assim, para dizer que muitas coisas que hoje eu compreendo que eu fiz, eu compreendi conversando com vocês, com o leitor, com os psicanalistas que leram, com outros, né, que foram, olha, você fez isso, opa, eu fiz, olha aqui. E aí eu vou compreendendo isso. Não é uma coisa que eu fiz racionalmente, né? Depois de fazer, vou contar depois, eu vou abrindo muitos parênteses, gente, eu sou meio caótica para falar, mas eu espero que no final vocês compreendam né, o que eu estou tentando trazer aí dessa experiência de escrita. Então, mas o livro traz um pouco essa questão de gêneros como matriz de violência, porque ao dar para o homem o lugar do prazer, do gozo, e para a mulher o lugar do sacrifício, não é? Que vem aí toda a nossa história, pelo menos da ocidental, né? Falando da Bíblia aí, trazendo essa história da religião, né? Como a mulher está ali naquele lugar do sacrifício ou de alguém que vem para perturbar, né? Para trazer a desgraça, para trazer alguma coisa que traz o sofrimento e tira a potência do gozo masculino, né? Que está ali também tão trabalhada, né? Cristo é homem, Davi é homem, Moisés é homem, e se a gente for aí enumerar os grandes, Sansão, né? É um homem. Então aí a gente tem aí mexer nesse lugar, né? No lugar do gozo e no lugar do sacrifício, que também atravessa a obra, e a gente, então, chegar na questão do perdão, que é uma provocação muito importante do livro e que eu gosto de falar, porque eu tenho tido muitas interlocuções sobre se esse final de Tudo é Rio é uma romantização da violência, se perdoar, se Dalva poderia ou não perdoar Venâncio, né? E aí eu trago, meio que para encerrar minha fala, que eu já estou aqui no meu prazo, comendo meu limite, para encerrar que o perdão traz uma perspectiva muito mais em direção ao agredido do que ao agressor, em Tudo é Rio. O perdão é muito mais para que Dalva saia das mãos da agressão, porque sem o perdão, a agressão se repete todos os dias e a vida fica paralisada na agressão. É como se o agredido fosse para as mãos do agressor. Ele continua sob o domínio do agressor se ele não consegue perdoar. Perdoar tem um sentido em Tudo é Rio, pelo menos na minha visão, de cessar o ódio, não é? Não é o contrário de não punir. Inclusive, eu entendo que Venâncio ele viveu uma punição durante muitos anos, né? Que foi a partir do momento que Dalva faz a virada dela. Ela é vítima, ela tem a paralisia da agressão, mas ela pega as rédeas do tempo, de como as coisas vão ser feitas, de como elas vão ser encaminhadas, de como elas vão ser resolvidas. E ela vive um processo de punição, ela constrói ali, né, ela fala em alguns momentos que ela vai viver ali para mostrar para Venâncio o que ele fez, para ele ver todos os dias o que é que ele fez, o que é que ele destruiu com a atitude dele. Então, naturalmente, não é judicializada, como em muitos casos deveria ser na nossa sociedade, mas é literatura. A literatura se permite olhar para o mal e para os acontecimentos de um lugar onde você vai fundo, onde você experimenta essas possibilidades, né?
Então, é um pouco isso que eu queria introduzir para vocês. Não sei se é o que vocês, né, a expectativa de vocês, mas eu queria traçar aí um pouco desses elementos, julgar para vocês um pouco desses elementos, que eu acho que nesse fórum aqui, que é ligado à psicanálise, é mais legal, talvez, pensar um pouco nesse lugar. E estou aqui aberta para o que vocês quiserem Obrigada, aprofundar. Carla. Vai dar muita discussão. Imagino. Vai dar. Ana Margarete, a palavra é tua. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, Carla. Gostei muito dos teus comentários e vamos começar a nossa conversa. Então, em primeiro lugar, queria agradecer à querida colega Maria Regina pelo convite e a oportunidade de participar dessa atividade do Café Literário, que é um momento de aproximação entre a psicanálise e a literatura, com seus respectivos potenciais criativos e simbólicos. Então, além disso, entrar nesse Tudo é Rio, acho que o pessoal que está assistindo já está entrando no clima do Tudo é Rio, quem não leu o livro, recomendo. Entrar nesse Tudo é Rio, da autora Carla Madeira, com quem conversamos hoje, estamos aqui ao vivo à distância, nos toca e nos transforma. Certamente não seremos os mesmos depois desse mergulho aqui contigo, Carla. Muito obrigada. Eu confesso que eu resisti em aceitar o convite da Maria Regina. Face à complexidade dessa história tão instigante e por vezes chocante, na crueza da exposição dos conflitos, emoções, experiências que a Carla também descreve com delicadeza e cuidado, até mesmo com certo romantismo e compaixão. A literatura, assim como a arte em geral, faz parte do arsenal que o ser humano dispõe para enfrentar a dura realidade desse rio chamado vida. Ela nos acompanha e acalenta, nos faz viver em outros mundos onde a fantasia é livre, o tempo onde ocorre a cena proposta pela autora, no caso, pode ser agora, no passado, no futuro, em qualquer lugar da galáxia ou dentro do nosso coração e da nossa mente. Tudo é possível na imaginação e na criação literária. Em trabalhos recentes, o psicanalista inglês John Steiner, que muitos daqui vão conhecer, explica que a fuga da realidade para a ilusão temporária propiciada pelas artes é necessária para a gente suportar as agruras da natureza. Outro aspecto a considerar é a passagem das gerações, característica da vida humana, constituída por conflitos específicos e ilusões que ajudam a elaborar os conflitos da vida. Então, dentre tantos e inesgotáveis ângulos pelos quais uma obra tão impactante como a da Carla pode ser vista, ocorreu-me trazer, a princípio, algumas questões para refletirmos. Claro que agora estou falando, Carla, eu digo, ai, nossa, peguei uma partezinha. Bom, mas faz parte. Então, assim, em primeiro lugar, a Carla nos faz viajar a um universo ficcional sem tempo nem localização precisa, em qualquer lugar da realidade, externa ou interna, da nossa memória, no interior do nosso país. Eu sei que tu tem uma ligação com Minas, né, até de lá. Sim. Isso. Ou da nossa mente. Com um certo isolamento, que tu consegue compor o cenário com esse isolamento, onde a trama vai acontecer. As idas e vindas no tempo da ação a cada capítulo vão acrescentando novas camadas de conflitos e sensações que se complementam e se costuram. Até que, gostei que tu falasse, porque também me tocou, com o cenário inicial já dado, surge o capítulo 4, intitulado e composto por uma só palavra, dor. Eu nunca vi isso em nenhum livro que eu li até hoje. Uma palavra, um capítulo. A dor que nos choca e perpassa todo o texto se desdobra em outras tantas dores, né, Carla? Dor de amor, dor de raiva, da traição, da morte, do desamparo,
das perdas, dores de todos os tipos. A dor da percepção da passagem do tempo também, peculiar a todas as gerações, que vão lidar com a realidade de acordo com o momento em que elas estão vivendo. A dor do cenário inicial não saiu da minha mente até quase o final do livro, Carla. Eu não parei de pensar naquele bebê. Tudo é o rio da vida que corre pelo texto da Carla com toda a sua força, impactando nossos sentimentos e nos capturando a cada página, mas restaurando ao final a nossa esperança. O menino está vivo. Vou ter que dar o spoiler aí para o pessoal que não leu o livro. Sobreviveu ao ataque de um pai ensandecido de ciúme frente à cena de intimidade da relação do bebê com o seio da mãe. Pai frustrado e excluído novamente do seu idílio com a mulher, mãe, como sentiu-se excluído na própria infância pelo pai, a quem sempre odiou. Momento onde os tabus universais se apresentam. Filicídio, parricídio, amor e ódio se derramando, transbordando. Esse era um aspecto que eu queria trazer. Vou listando alguns. A mulher, a mãe santa e a puta. A dissociação entre a figura materna idealizada e santa de Dalva e a puta Lucy, chama ela de Lucy, né? Fiquei na dúvida se era Lúcia ou Lucy. Contrastam ao longo de todo o texto. No imaginário da criança, a mãe santa é assexuada, não tem desejos eróticos e se comporta bem de acordo com o que a moral vigente espera dela. Já a puta Lucy, desinibida, esfrega na cara do leitor sua postura atrevida em relação ao próprio corpo e à sua profissão milenar, com orgulho de ser a melhor e mais cobiçada puta da cidade. O embate entre essas duas personagens e distintas visões da mulher trazido pela autora, não só nessas duas mulheres, mas acho que aqui é mais expresso isso, mostra diálogos muito francos e emocionantes que fazem pensar no sofrimento delas, cada uma do seu jeito, tão distintas e ao mesmo tempo tão semelhantes. Eu acho tocante assim essa tua apresentação dessas duas mulheres. A Letícia Fiorini, que é uma psicanalista da IPA, é estudiosa da sexualidade feminina, da maternidade, diversidade sexual, escreveu um artigo que saiu na Revista Brasileira de Psicanálise em 2019, falando isso que tu trouxesse agora, quando tu estava comentando, Carla, que parte de Freud, o seu dilema sobre o enigma, ela parte no artigo do dilema do Freud sobre o enigma feminino, e a sua indicação na época do ideal feminino ser o das mulheres dedicarem-se ao lar e aos filhos. Olha só o que a gente está aprontando, né? Bom, Freud ressaltava que o feminino era um enigma para os homens, mas não para as mulheres. Ele finalmente acabou por reconhecer seus próprios limites e reservou aos poetas e às escritoras um saber sobre a condição feminina que reconhecia estar fora do seu alcance. Carla nos mostra o alcance de sua criação com a visão que tem das circunstâncias e desafios vividos pelas suas protagonistas, com descrição detalhada de inúmeras vivências e sensações femininas frente ao corpo e à sexualidade, às mudanças ao longo do tempo, aos desejos, suas frustrações, a culpa, a submissão, em vários momentos da vida da mulher. Lá no final, a Lucy está velha, né, e não tem mais como conquistar o tio. Na mesma época de Freud, no início do século XX, a escritora Virginia Woolf afirmava que uma mulher necessitava de um quarto próprio e dinheiro para poder escrever, em suma, independência. Na verdade, ela expressava outras perspectivas sobre o feminismo e as mulheres, tradicionalmente consideradas seres inferiores, o assim chamado sexo frágil,
em sua submissão e discriminação. As personagens de Carla mostram muita força e lutam desesperadamente para não submergirem nos redemoinhos que a vida lhes impõe. Atualmente, novas contribuições da psicanálise e de outras perspectivas teóricas propõem mudanças nas concepções anteriores sobre o feminino e as mulheres, finalmente. Por outro lado, formas variadas do que se poderia chamar um neopatriarcado se infiltram profundamente nas subjetividades e persistem nas teorias e nas práticas sobre o tema. Acho que a gente tem muito a aprender na clínica, atendendo mulheres de diversos perfis. Para Fiorini, a violência de gênero é cada vez mais reconhecida e é importante abordá-la como um mandato de masculinidade, com raízes profundas na subjetividade. Após uma ampla revisão do campo psicanalítico a respeito do feminino, ela se propõe a ir além do conceito de essência feminina, que é própria do binarismo masculino e feminino, e que tem todo um jogo de poder dentro dessa visão binária. Então, ela propõe pensar nessa categoria em tramas complexas multideterminadas, que é o que ela chama de lógicas pós-binárias. Bom, mas isso é outra história. Bom, outro aspecto que me chamou muito a atenção na tua obra é o erotismo na relação mãe-bebê, que surgiu toda a dor a partir daquela visão erotizada. Mesmo tendo abandonado a teoria da sedução, o Freud afirma que a mãe é uma sedutora involuntária do bebê. Isso é de uma entrevista que também saiu na Revista Brasileira de Psicanálise, do Dominique Scarfoni, que é um psicanalista da IPA. Ao cuidar do bebê, a mãe excita suas zonas erógenas, mesmo que o bebê não possa ainda compreender isso. A própria situação da amamentação, eu achei tão incrível, Carla, porque ele escreveu exatamente como tu escrevesse no teu texto. Então, ipsis literis, a própria situação da amamentação é uma situação sexualizada, já que a mãe penetra a boca do bebê com o mamilo ereto. Isso tu escrevesse lá no teu livro. Fiquei assim, arrepiada. A criança, com certeza, registra algo e aprende, em termos de apego, que há uma relação recíproca, e ao crescer, ela vai tentar dar sentido à porta fechada do quarto dos pais, tentando descobrir, com a sua curiosidade, que lhe é própria, os enigmas, né, da sexualidade. É interessante lembrar que a cena da amamentação do menino, que antecede o capítulo Dor, mostra o nível de percepção e sentimento de um homem adulto, naquele momento infantilizado, na sua percepção regressiva, assistindo sua mulher dar o seio a outro homem, que era um bebê. A chegada do filho abalou o idílio do casal e desestruturou Venâncio. Uma coisa assim muito, muito, muito tocante, essa cena. O nosso colega Cláudio Ziric, a propósito da função paterna, considera que as narrativas mitológicas e bíblicas retratam de forma recorrente uma relação ambivalente entre pais e filhos. Eu acho que essa ambivalência fica clara na relação do Venâncio com o pai e na relação dele com esse bebê. Então, homicídio, vingança, castração e inveja por um lado, ao passo que amor, admiração e desejo de ser como o pai coexistem também por outro lado. Na atualidade, os estudos estão evoluindo para se questionando a situação do princípio paterno, que é conectado ao processo de pensamento, então tem autores estudando isso. Outro item que me chamou a atenção, o tabu do incesto. Como podemos considerar a relação entre Lucy e o tio Brando? Incesto? Não é incesto? A proibição do incesto foi a primeira instituição encontrada pela psique humana, para Freud, constituindo-se um trauma, e a lei residente na passagem do estado de natureza para o estado de cultura, segundo Levi-Strauss. E é uma regra cuja existência permitiu
que a sociedade se construísse e que ainda possui essa funcionalidade, que é um elemento estrutural. Para o Werneck, se o tabu do incesto está presente em todas as sociedades humanas, não deixa de assumir em cada uma delas uma configuração particular, ditada por um regime de trocas matrimoniais regulado por estruturas que escapam à consciência individual. Então, procurando material sobre incesto, eu vi que tem algumas culturas que não consideram incesto se é tio e sobrinha. Até algumas culturas aconselham sobrinhas a casarem com os tios. Bom, mas aí já é outro problema. Bom, então, assim, o que eu vi, Carla, assim, a tua tranquilidade, a tua capacidade de trazer tabus universais à tona no teu texto de uma maneira tão fluida, tão tranquila, né? E que também pensei que pode chocar o leitor desprevenido, né? Quando se dá conta de todos esses tabus. Que horror, o que é isso que a Carla está aprontando? Então, assim, que tipo de reações, Carla, tu tem experimentado nesse momento que a tua obra está sendo tão discutida? Tu mesmo falasse, né, de vários momentos que tu tem participado de clubes de leitura, né? Tem repulsa, tem negação, o que tu tem visto? Isso é uma pergunta para depois. E o último item que eu queria trazer é a questão da esperança, né? Que a Lydia Langer, que é uma psicanalista italiana, também num interessante artigo sobre a esperança, diz que a esperança é uma disposição da alma e, ao mesmo tempo, ativa e passiva, orientada à realização de um fim e ao acolhimento de um futuro desconhecido, mas já presente enquanto potencialidade. O modelo que ela tem da esperança é a mulher grávida, né? Dizendo que durante o trabalho de parto, na fronteira entre dois mundos, na dor da separação e da impotência, onde há quem tem esperança no lugar que ainda não tem. Nasce a capacidade de nos voltarmos através da busca de uma saída para algo que ainda não se conhece. Provavelmente é lá que se nasce. Também é lá que nasce também a utopia, que faz deslocar as nossas fronteiras para cada vez mais longe. Então, assim, ó, essa definição do amor que a Maria Regina trouxe, também eu queria encerrar meu comentário com isso, que o amor é um monte de gostar, então eu queria declarar o meu amor pela tua obra, que também foi um monte de gostar. E em relação, claro, a tudo que foi dito, inúmeros outros pontos poderiam ser desenvolvidos, né? Mas o importante é que a literatura capacita o indivíduo a evoluir ao longo da sua vida. Eu acho que você está ajudando muita gente com esse teu texto belíssimo. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Bom, está aberta a discussão, então. Quem quiser participar com perguntas, colocações, pode clicar na mão que eu vou chamando por ordem de inscrição. Eu só queria falar uma coisa sobre a fala da Ana, que eu adorei, Ana. Obrigada. Depois quero, não sei se isso está escrito, eu vi que você Sim, eu às escrevi. vezes leu. Se você puder compartilhar comigo, Claro, vou adorar claro. ter isso. Vou adorar ter isso. Santo Agostinho fala que o homem existe para introduzir no mundo a capacidade de reiniciar. Essa coisa da esperança que você disse me lembrou muito isso, né? Nascer é a possibilidade de reiniciar o mundo, né? Tem sempre uma esperança muito grande nisso, né? A fala, né? Nasceu uma criança entre nós, é uma fala muito simbólica, né? Para essa ideia da esperança. Por isso eu acho que isso já respondendo um pouco a questão que você colocou, né? Como o leitor lida com tantas questões que são tão que tocam em lugares tão às vezes tabu, né? A questão todos os meus livros, vocês vão ver que eu continuo firme nessa nesse assombro, né? Que eu tenho com a condição humana, com com essa potência do bem e do mal e que a gente vai aí
encaminhando, né, as nossas circunstâncias, as nossas interações, as nossas vivências, sei lá o que mais entra aí nessa contabilidade, mas a gente vai tentando equilibrar essas potências, né? E de maneira que o livro é impressionante, a ressonância desse livro, como ele tem o ano passado ele foi realmente o livro mais vendido do Brasil, ele perdeu só para Tortarado, e esse ano ele está repetindo essa performance dele. E eu acho que tem a ver com um pouco dessa coisa do Maturana que eu falei, o que está fora, mas está tocando numa coisa que está dentro e que está lá, sabe? As pessoas estão querendo olhar para esses lugares, estão querendo falar disso, estão querendo é, um espaço para lidar com essas questões da sexualidade, com as questões dos tabus, com as questões do feminino, a questão da violência, né? A gente vive num país extremamente violento, né? E então eu acho que tem a ver, a ressonância do livro tem a ver com isso, né? Com o que está dentro do leitor mesmo. Uhum. Obrigada. Eu achei muito interessante, enquanto a gente aguarda que as pessoas se inscrevam, eu adorei a tua explanação, Carla, e gostei muito das tuas colocações, Ana Margarete, porque acho que, de certa forma, sem combinar, vocês se entrelaçaram, né? Mas eu fiquei pensando muito na questão que tu trouxesse, os tabus, mas muito, Carla, da questão que tu trouxesse em relação aos afetos, das emoções, né, como paisagens internas. Isso também me reportou, de certa forma, como a Ana Margarete falou, ao Freud, né? Porque a gente tem a pulsão, a gente tem as emoções que pulsam dentro, mas que precisam encontrar algo lá fora que lhes dê sentido, né? E quando essas emoções saem, assim, de uma forma descontrolada, né? A gente pode ver aí a questão da Lucia, a questão do Venâncio, né? E fiquei pensando também no que tu mesma contasses, né? A respeito da tua busca pela escrita. Como é interessante, né? Tu dando um sentido para os teus desejos também, né? E a paralisação, quer dizer, no momento que tu entra em contato com esse tabu, né? Com a violência, né? Tu precisasse, eu achei muito interessante, ficasse paralisada 14 anos, quer dizer, o livro seguia sendo escrito dentro de ti, né? Tu seguia metabolizando essas emoções, tentando dar um nome para elas, né? Até que tu conseguisses colocar no papel, né? Então, achei muito interessante essa relação, porque isso é psicanálise pura, o que tu acabaste de falar, né? Que é exatamente isso, né? O Freud ele fala uma coisa muito legal, né, que é o espaço entre a pulsão no corpo e a capacidade de simbolizá-la é chamado por ele de desamparo, né? É desse estado abissal e trágico de desamparo que o homem cria. Estou até abrindo aqui essa anotação que eu tenho sobre essa definição que eu acho linda. E a Clarice, ela até fala de um outro jeito, né, sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, que essa sensação agônica, né, anterior às palavras, que ela só conseguia se livrar dessa agonia quando ela encontrava a palavra, né, para encaminhar isso. E tem muito a ver com isso, né, essa pulsão que está no corpo, e que se eu não simbolizo, o Maturana dizendo aí, né? O corpo é um sistema operacional fechado, né? Ele busca resolver nele mesmo ali. Então, essa busca da coerência na dimensão da linguagem, a linguagem entrando aí para esse sistema, né? Eu acho isso tão bonito, porque isso é como se essa paisagem ela dá o limite e a possibilidade das nossas de como a gente encaminha as coisas, né?
E não tenho a menor dúvida que escrever é um processo de encaminhamento do autor dos seus afetos, né? Daquilo que o afeta. Não tem jeito de escrever sobre o que não te afeta, né? Quando entra essa discussão sobre lugar de fala, que eu tenho participado muitas vezes, no caso da literatura, entra nesse lugar. Se te afetou, você pode falar sobre aquilo, não é? Então, mas tem a ver com isso mesmo, assim, com esse corpo que pulsa e que precisa, de alguma maneira, encaminhar isso. E nós somos seres capazes de simbolizar, né? De, então, eu acho muito bonito esse encontro da psicanálise com a literatura, porque eu acho que as duas conversam nesse lugar. A minha personagem do meu livro A Natureza da Mordida, ela é uma psicanalista que trata com literatura, que trabalha muito junto com a literatura. E ela fala, eu estudei as duas coisas, se é que são duas coisas mesmo. Ela diz essa frase no livro, e essa frase faz muito sentido, né? Nisso que a gente está conversando. Verdade. Eu acho que a importância, né, disso que tu está trazendo, né, porque se as emoções não conseguem traçar esse caminho, né, elas realmente se perdem, elas acabam fluindo o que aconteceu com o Venâncio, né, vai para a atuação, vai para o ato, vai para a violência, fica solto, né, fica perdido, fica sem sentido, né, então é preciso, talvez, este caminho, os 14 anos, ou o tempo que a Dalva deu, né, que tu chamaste de punição, mas talvez um tempo para ela também, né, poder metabolizar toda aquela violência que ela tinha vivido, até que ela pôde dar algum sentido para aquilo, né. Esse corpo, Véspera, meu último livro, ele trabalha um pouco essa perspectiva pelo mito lá de Caim e Abel, e eu encontrei nos meus estudos uma coisa muito interessante, que meio que revê esse lugar do Caim e do Abel, porque na Bíblia tem uma parte que diz que aquele que agredir ou matar sem intenção de matar ou agredir, será dado a ele um lugar aonde ir. E Caim teve um lugar aonde ir. Ele foi para o leste do Éden e ele teve esse lugar para onde ir, né? Então, isso para mim ficou muito simbólico. Opa, então ele não matou com a intenção de matar, ele é um corpo desamparado que não conseguiu simbolizar aquilo, talvez, né? Aqui a partir disso que a gente está conversando, porque não sei se vocês sabem, Deus não aceita a oferta de Caim, né? E aceita a oferta de Abel. E então tem a história aí da rejeição, do abandono, né? E ele, então, é interessante que nas traduções bíblicas que eu trabalhei, isso está dito lá, né? Ele não consegue, até o semblante dele, né? Ele sente tanta raiva que o corpo está ali dizendo, olha, tem uma coisa aqui acontecendo que eu não estou dando conta de lidar com ela. Ele só quer ficar livre daquilo. O corpo quer ficar livre daquilo, porque o movimento do corpo é de preservação. Né? Newton Bonder fala isso lindamente. A alma é transgressora, mas o corpo quer se alimentar, ele quer se satisfazer, não é? Ele quer ficar quietinho. Quem diz vai, atravessa o mar, é a alma transgressora, não é o corpo. O corpo quer se preservar, quer se proteger. Né? Newton Bonder diz isso lindamente num livro chamado A Alma Imoral. Né? E é isso, né? O corpo ele quer ficar livre daquilo que o está matando, a raiva que o está matando, que o está consumindo. E aí ele faz essas bobagens, porque não tem linguagem para ajudar, né? Não tem recurso para lidar com isso. Bom, essa é uma visão, aí vocês vão ter essa visão muito mais legal do que eu, mas eu estou aqui leigamente, né? Fazendo
me alucinando Adorando, artisticamente. Carla. Nós Nessa... temos uma inscrita, Caroline Busatti Machado. Eu não estou ouvindo. Esperar ela entrar, ela está entrando. Ah, tá. Oi, tudo bom? Tudo bem? Quero agradecer a mesa, tá linda a mesa, né? Te ouvir, Carla, é um encanto. Estou muito feliz, assim, porque foi um livro que me encantou muito, assim, que eu li muito rápido, né? E queria te dizer que eu fiquei tão encantada com o livro quanto a tua história pessoal de vida, né? Que eu achei muito rica a tua história. E tu, à medida que tu foi contando, ainda mais no momento que tu tá, né? Te agradecer por estar aqui depois de uma perda dessas. Uh, tu, cada parte tua me parece estar no livro, assim, né? Dava para sentir, então acho que a gente vê um pouco, né, da complexidade da Carla na complexidade dos personagens, assim. Eu acho que o que é um dos livros daqueles que tu fecha e fica metabolizando, assim, eu fiquei metabolizando ele alguns dias, me vinha cenas no consultório que eu criei lendo o livro, e eu acho que isso foi muito rico. E eu fiquei pensando que a gente se identifica, né, com a Lucy, com a Dalva, com o Venâncio, tem um pouquinho de cada um de nós. E eu acho isso muito rico, assim, porque eles são personagens complexos, mas que a gente cria identificações de partes nossas, né? A Ana Margarete falou ali das partes, né? Uma parte, a Lucia é uma parte, a Dalva é outra, né? Das mulheres, e eu senti assim, a gente se identifica com os personagens em momentos nossos, né? E então eu queria te dizer isso, assim, te parabenizar. E o outro que eu acho uma riqueza que a gente está vivendo, num momento de tanta superficialidade, né, de tanta coisa tão fast, assim, tão rápida, tão livros como Tudo é Rio e tantos outros que estão disseminados e vendendo, eu acho que eles também trazem para a gente o quanto a gente está necessitado de verdade e identificação. A gente sempre teve, mas eu acho que está num momento ainda mais, porque também tem a superficialidade em alta, né? E quando tem um lado tá alto, o outro também, o pêndulo também vai para o outro lado. Então, eu quero te agradecer pelo livro, né? E por te ouvir, eu ouvia a Ana Margarete, né? E dizer que me ajudou muito, não só, né, na leitura, na riqueza, mas até no consultório, assim, né? Naquilo que a gente ouve os pacientes e faz identificações com os personagens e também simboliza, enriquece. Né? Muito obrigada. Ai, muito obrigado, que bom ouvir isso, Caroline. Se você falando, eu pensei numa coisa aqui que eu não tinha pensado ainda, porque do mesmo jeito, né, que eu falei que não se pode escrever sem a força do corpo, né, que eu citei essa frase, é, é, eu acho que Tudo é Rio tem uma coisa interessante que eu tenho visto nos clubes de leitura, que as pessoas me dão muito notícia do que aconteceu no corpo delas quando elas leram. Então as pessoas me falam, eu tive tesão, eu chorei, nossa, eu tive um negócio na boca do estômago. É tão interessante ver que, é, que talvez o livro esteja tendo essa ressonância tão significativa, né? Que seja para produzir uma reflexão, que seja para gostar ou não gostar, né? Para dar conta ou não dos tabus que estão sendo tocados ali, mas ele tem feito isso de uma maneira visceral, assim. Ele tem derramado alguns rios aí nos corpos, né? Tem mexido com as paisagens, eu acho, assim. Então, acho que eu vi você falando, me veio isso, assim, sabe, de um corpo que está sendo afetado, né? Um leitor que vai com o corpo para a leitura também, né? E achei interessante. Eu senti no corpo, agora tu falou, foi bem, é uma sensação, e que ficou alguns dias. E eu já li o Tudo é Rio já faz meses, assim, e agora te ouvindo voltou a sensação, assim, eu disse, né, voltou todo o impacto que o livro causa, né, porque eu acho que tem muita verdade
psíquica ali, né? Os personagens são complexos, como a gente é complexo, né? Uhum. Também é um pouco Venâncio, assim, né? E a gente fica com raiva do Venâncio, e a gente fica tocado pela dor dele, né? Então, eu acho que um livro muito rico, assim, eu gostei muito, né? E agradeço a SPPA por essa oportunidade de te ouvir. Obrigada. Muito obrigada. Pessoal, a discussão está aberta. Quem mais gostaria de conversar conosco, com a Carla? Eu acho que é um livro tão rico como a Caroline falou, ele é impactante, né? Ele é visceral. Então, eu acho que isso mobiliza muito, né? O pessoal fica... Mas eu gostaria muito de te ouvir um pouquinho sobre a Aurora, porque eu acho que ela é um personagem muito afetuoso, doce, o lado doce, né? Vou falar um pouquinho de Aurora, vou falar só para fechar um pouco dessa questão do corpo, né? Eu vou citar aqui o Oliver Sacks, que é aquele neurologista, né? Ele diz uma coisa que eu acho bem interessante, assim, o que lemos, o que nos contam, o que outros dizem e pensam, escrevem e pintam, nós assimilamos de uma forma tão rica e tão intensa, como se fossem experiências primárias. Oliver Sacks fala da importância da ficção na vida, porque, no fim, o que lemos e nos impressiona acaba sendo tão importante como o que vivemos. Abre aspas. Nós, como seres humanos, desenvolvemos sistemas de memória que têm falhas, fragilidades e imperfeições. Para a nossa memória, é indiferente se lemos ou se vivemos. Então, eu acho legal só para fechar um pouco a conversa do corpo aí, né, dessa questão aí que a gente falou, né? Aurora. Então, como eu disse, a Aurora é muito inspirada na minha mãe. É uma sabedoria assim que eu acho que ela tem, de uma delicadeza para olhar para as pessoas. Né? Assim, eu acho que a sabedoria de Aurora vem de uma vitalidade, assim, ela tem vitalidade, ela é uma pessoa que tem a vitalidade no sentido dessa pulsão mesmo de vida, de ver a coisa boa, de salivar com o que tem de positivo, né? De ver isso. Assim, minha mãe era muito essa pessoa, assim, ela realmente foi uma inspiração para a Aurora nesses aspectos, assim, de ter vitalidade, de ter é, uma firmeza a partir de uma compreensão assim do essencial, sem estar muito ligada a uma questão social, a um tabu social, a uma regra social, como quando ela acolhe Francisca, que é apedrejada socialmente por se envolver com um homem casado. Então, ela acolhe na casa dela e dá uma banana para quem achar ruim, ela não vai nem discutir isso. Né? Esse não julgar, né? Essa coisa do alimento, né, de servir ali uma empada, de abrir a janela, de botar flores em casa, assim, esse gostar da vida e perceber que esses sentidos, né, por isso, todos esses sentidos, nosso paladar, os olhos, né, a beleza, trazer flores para perto, abrir janela, trazer a luz, isso tudo tem muito a ver com a Aurora e é muito inspirado na minha mãe mesmo, né? Assim, falando um pouquinho de forma mais pessoal, a minha mãe, ela fazia chocolate quente. Eu morei com minha mãe até 28 anos, somos 6 filhos, e ela acordava cedo
e fazia chocolate quente e levava na cama. Ela nos acordava com chocolate quente. E ela falava muito sobre a importância de acordar bem, sabe? Acordar bem. Mas se você já acorda mal, não é? Isso vai ter um efeito desencadeador. Então, ela tinha muito isso de nos acordar bem. E eu me lembro de uma vez, meu pai era muito, né? Meu pai me acordou, eu fazia matemática, e meu pai era matemática, e eu ia com ele para a Federal. Eu pegava carona com ele de manhã. Um dia ele estava atrasado, ele era muito rigoroso com o horário, não sei o quê. Ele me acordou muito mal e eu lembro que eu acordei assustada e meio que comecei a chorar. E falei isso com ele, né, sobre que ele não podia me acordar daquele jeito. Né? E tinha muito a ver com essa coisa da minha mãe, assim, essa delicadeza de prestar atenção. Eu vivi com ela, ela estava doente agora, no final da vida, e ela teve uma doença muito rara, chamada mastocitose, e ela estava entre idas e vindas para o hospital. E ela tinha saído do hospital numa sexta-feira, passou o sábado em casa, e no domingo ela foi para minha casa e ficar comigo, que a gente estava se revezando nos finais de semana. Dia de semana tinha alguém ajudando, dando suporte, mas final de semana os filhos assumiam, então ela ia para casa de cada filho. E aí, quando chegou, eu peguei ela no domingo, ela estava exausta, porque ela tinha ficado no hospital até sexta-feira. Tinha tido mal-estar e ela teve um pouquinho de febre, ela estava fazendo quimioterapia, embora não fosse câncer, era essa outra doença. E como ela estava com imunidade baixa, a médica disse, olha, se ela tiver febre, tem que trazer correndo para o hospital. Mas ela passou o dia bem, não teve febre. Quando chegou no final do dia, ajudei ela a ir para a cama, ela estava descansando, eu fui ver um filme, já eram 11h30 da noite, ela tinha tido um episódiozinho de febre, muito pouquinha, durante o dia. Aí a minha irmã ligou, Carla, você vai ter que levar a mamãe para o hospital. Eu falei, gente, mas ela está dormindo. Ela está dormindo, ela acabou de dormir, ela estava exausta. Ela está dormindo, eu vou acordar ela para levar ela para o hospital. Que loucura, ela está exausta. Né? Você vai... Aí eu falei assim, cara, você tem que levar. Se ela tiver com alguma coisa, eu fui lá acordar. Acordei, mãe, você tem que ir para o hospital. Aí ela, não é possível, meu Deus, eu vou para o hospital agora. Eu falei, mãe, vamos, eu vou te ajudar. Pusemos roupa. Quando estávamos saindo, ela passou pelo meu jardim e viu os alecrins plantados. Ela parou, gente, deu um brilho no olho, deu uma coisa assim. Ela falou, Carlos, os alecrins estão maravilhosos. Que lindo que estão os alecrins. Quer dizer, uma pessoa nesse nível, ainda parar para apreciar um alecrim, é um pouco essa ideia que eu acho de Aurora, sabe? Essa ideia de que a vida tem uma força, que tem um sofrimento, mas que tem uma força, que tem um lado bom, capaz de dar conta do lado ruim, sabe? Que é o que ela pede para a gente rezar, né? Lá, quando ela faz a carta, ela fala, pede para Deus, que tem impotência, que não pode mudar a regra do jogo, não pode dar asa para a gente voar, não pode livrar a gente do sofrimento, porque a condição humana sofre, não tem saída para isso, não é? Então, pede para a parte boa dar conta da parte ruim. Isso é a Aurora, né? Isso é a essência de Aurora. Muito lindo, Carla. Muito lindo. A gente tem duas inscritas, Daniela Hessler e Luísa Riso. Pode colocar as duas, Grayson? Podem abrir o microfone e a câmera, por favor. Oi, Luísa. Oi. Oi, Daniela, Grayson. Eu acho que ela caiu ou desistiu. Tá, vamos esperar um pouquinho, de repente. Enquanto isso, Luísa, pode ir.
Bom, eu vou ter que falar porque realmente assim eu estou muito tocada assim, né, com essa mesa, com esse, né, com essa fala tua, Carla, e a primeira palavra que me ocorre assim é generosidade, porque tu está aqui hoje conosco, né? Assim, eu acho que é uma atitude assim muito generosa e eu quero te dizer assim que eu, quando li o teu livro, Tudo é Rio, eu dei de presente para muitas pessoas de tão encantada que eu fiquei. E eu li agora recentemente o Véspera. E eu acho que tu falasse numa coisa agora que era o que eu gostaria que tu comentasse um pouco, que eu observei assim nos teus livros, nesses dois, a presença do duplo, né? Assim como tem a Dalva e a Lucy, tu tem o Caim e o Abel, tu tem a Veneza e a Vendina, tu tem assim, e agora tu falasse na tua mãe a questão de ter o bem e o mal, né? E eu acho interessante isso, assim, né? Eu senti que a gente leva um soco no estômago mesmo no início dos livros. Os dois, casualmente, é uma criança que tem uma violência sobre ela, então acho que nos toca muito. Eu senti também no estômago essa violência, né? Mas no decorrer do livro, assim, tu vai juntando esse bem e mal em personagens que vão se completando como um duplo, assim, eu vi, né? Então, eu gostei muito de ouvir a tua vida, assim, da matemática, da religião, da questão depois da arte. Eu também comecei na matemática, depois fui para a psicanálise, interrompi no segundo ano a matemática. Então, achei muito curioso, assim, essa mescla. Eu concordo com a colega que falou antes, assim, que tu estás muito presente, assim, nessa junção, assim, de partes, né? Então, eu só queria, assim, te ouvir um pouco nessa questão desses duplos que tu crias nos teus personagens, não sei nos outros livros, porque eu não li, né? E agradecer também a Ana Margarete pelo comentário e a sociedade por estar nos proporcionando te conhecer, Carla, que está sendo um prazer muito grande. Obrigada, Luísa. Que bom que você leu Véspera também. Obrigado por, né, assim, tá dando atenção, né, para essa minha escrita. A questão do duplo, eu acho que é de fato uma questão minha, muito antiga. Essa questão de razão e emoção é uma questão que vem dessa história de meu pai, de minha mãe, dessa coisa que a gente achou que a gente, né, que a gente podia ter uma visão cartesiana sobre isso, separar essas coisas. E, na verdade, o duplo está aí porque é inseparável mesmo. Não existe força sem reação, né? A física diz isso, a biologia diz isso. Quer dizer, a gente tem todas essas dimensões assim de contrários, né? Da pulsão de morte, da pulsão de vida, do bem, do mal, então a gente vai a primeira pergunta de Véspera é como se chega ao extremo, né? Como se chega ao extremo? Como que a gente perde a mão no equilíbrio dessas coisas? Porque elas existem, elas vão coexistir sempre, né, na nossa vida. E como que a gente chega no extremo? Como que a gente, em Véspera, a situação é o contrário, né? Ela é baseada também em um episódio, não racionalmente, mas depois entendi isso claramente, foi super baseado num episódio que, uma vez saindo da universidade para estar com meu pai, ele estava muito comovido no carro e ele me fala, olha, acabei de saber que uma mãe, o menino estava pintando muito no ônibus, ela desceu, deixou o menino depois, entrou no ônibus de novo e largou o menino ali, sabe? E aquele menino abandonado. Só que meu pai falava do lugar dele, uma pessoa que se separou muito cedo da mãe para ser religioso. Ele foi menino, ficou 20 anos sem ver a mãe dele. Isso foi marcante na história da vida dele. E ele
estava muito comovido, porque ele falava assim, nossa, esse menino confiava na mãe. E eu acho que eu já me comovi do lado, na outra perspectiva da história. Gente, o que faz uma mãe fazer isso? Não é assim? Então, eu acho que essas perspectivas, né, esse duplo, no caso de Véspera, até o nome de Veneza ter 3 letras, Vedina ter 3 letras, eu tive essa preocupação em construir dessa maneira, porque é isso mesmo, né? Essas a gente vai lidando com essas tensões, né, da alma e do corpo. Newton Bonder, que eu já citei aqui com a Alma Imoral, faz isso lindamente, é um livro imperdível, se vocês não leram, fica aqui a minha recomendação, que vocês leiam. Mas é isso, eu acho que está aí porque é, de fato, uma questão muito forte dentro de mim, muito forte, sabe? Mesmo como olhar para uma pessoa que chegou num extremo de uma coisa absurda, que nos assombra pela crueldade ou pela violência, e que eu sempre penso, como que essa pessoa chegou nesse lugar? Sabe, assim, essa pessoa não é alguém que veio de Marte, essa pessoa não é só o mal que ela fez. Esse duplo está aí, sabe? A tensão dessas forças está aí. Então, isso é uma coisa que realmente é uma investigação. Eu me prometi que depois de Véspera eu quero fazer um livro leve, mas acho que não consigo. Acho que isso está está tão forte que eu realmente vou nesses lugares para dizer, epa, não tem uma saída fácil para a gente, sabe? Isso aí. Nós estamos nos aproximando do final. Mais alguma colocação? Ana Margarete, Carla? Bom, eu vou pedir à Ana para não esquecer de me mandar o texto dela. E se for fechar mesmo, quero ler um textinho final para vocês. Então, na hora que for fechar, estamos fechando. Eu gostaria só de... Palavra sua, então. Vocês não... Bom, ok. Depois eu vou te agradecer também, fazendo comentários finais. Bom, então eu só queria ler o seguinte. O diálogo entre a escuta e a escrita se dá na busca de linguagem. É porque eu, ao escrever, escuto uma coisa que me perturba, que eu busco na linguagem uma maneira de encaminhá-la. O corpo quer resgatar a paz. O resgate da paz para o autor, mesmo que provisório, se dá quando o que está sendo dito se encontra com afeto em seu corpo. Tudo parece se unificar. A emoção encontra na linguagem o seu encaminhamento. O corpo sente a inteireza do achado. É nessa conjunção entre linguagem e corpo que eu, ou que o autor, encontra a sua verdade. Ele sabe que achou porque o corpo sente. Sente que a atenção foi encaminhada. Não a verdade dos fatos. Tudo ali pode ser invenção, mas a verdade do eco, aquilo que não cala, que ressoa e silencia ao encontrar a palavra bendita. Queria deixar isso aí, que fala um pouco do meu processo criativo. Muito lindo, Carla, realmente. Muito psicanalítico. Eu fiquei com uma curiosidade de tu te analisasse. Sim, muitos anos. Porque Muitos suas anos. palavras falam muito para a psicanálise. Impressionante como a tua linguagem, ela é uma linguagem psicanalítica. Muitos anos. Bom, eu queria agradecer, então. Queres falar, Ana Margarete? Eu queria muito agradecer a Carla. Depois eu vou descobrir teu e-mail, alguma coisa, a gente acaba se achando. E queria agradecer muito e dizer assim que em muitos momentos hoje eu fiquei arrepiada aqui de te ouvir e de estar interagindo assim contigo, e a tua generosidade, como disse a colega, foi muito, muito lindo. Muito obrigada. Valeu muito essa experiência no corpo. Olha, e na alma. Vocês também estão fazendo muito por mim. Hoje eu acordei muito triste,
muito, imensamente triste. E estar aqui conversando nossa, é a parte boa dando conta da parte ruim. Foi muito bom estar aqui. Obrigada. Eu queria agradecer muito, muito mesmo a tua generosidade, Carla. Eu quero contar para vocês que quando eu consegui o telefone da Carla, eu fiz uma ousadia, que foi ligar para a Carla. E ela imediatamente atendeu. Inclusive, tu estavas atendendo a tua mãe, né? Eu não me esqueço disso. E me pedisse para ligar outra hora que o médico estava lá. E nós conversamos e tu imediatamente aceitou o convite, ficasse muito feliz, o que me deixou muito feliz também, né, para que a gente pudesse iniciar o nosso ano do Café Literário contigo, porque acho que realmente a tua escrita, ela é uma escrita com muito afeto, ela transborda de afeto, essa é a verdade, acho que por isso que toca a todos, né, e por isso que está sendo esse grande sucesso que tu vens te deparando, porque ela fala muitas verdades, né? Então, quero agradecer muito mesmo a tua participação, para nós foi muito importante aprender contigo e te ouvir, tudo que tu pudesse compartilhar também conosco de outros autores, né? Já anotei aqui os livros, alguns eu li, né? Alguns já são meus conhecidos, mas... vou buscar outros, estou muito curiosa com o teu livro sobre a psicanalista. Eu também. Eu vou relançar Eu não consegui na Amazon, não consegui. Não, ele está esgotado e eu estou cuidando dele, ele vai ficar melhor do que a primeira edição. Eu estou alterando pequenas coisas, mas que eu acho que são muito importantes, assim. Vai acontecer, em breve. Então, podemos contar contigo, de repente, em 2023, para tu comentar esse livro conosco, né? Voltarei com maior alegria. Obrigada. Quero agradecer também a Ana Margarete, que realmente, depois de algumas reticências, aceitou de coração aberto comentar teu livro. Muito bom, não me arrependo. Bom, bem contente. E a Maria Regina tem meus contatos, tá? Meu celular. Ah, ótimo. Tá, beleza. Depois ela me passa. Muito obrigada, cara. Obrigada também, Maria Regina, pelo convite. Para mim foi um prazer ter vocês aqui, e para toda a sociedade psicanalítica, e acho que para todos que participaram, né? Vai ficar no YouTube, então o acesso é para quem quiser assistir, e então queria agradecer a participação de todos, convidar para o próximo Café Literário, que vai ser agora que vai ser no dia 10 de maio, terça-feira, 19h30, onde nós iremos conversar sobre Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, e teremos como convidados o Antônio Sanseverino e a Alice Leukovics. E também gostaria de divulgar o CAP. Né? Gente, eu vou me despedir de vocês. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Tchau. Um abraço. Fica bem. Tchau. 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 Gostaria, então, de divulgar o CAP, que é o Centro de Atendimento Psicanalítico da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Através do CAP, adultos, adolescentes e crianças que desejam e necessitam de um tratamento psicanalítico, mas que não dispõem de recursos econômicos habituais para este tipo de atendimento, têm acesso a profissionais capacitados em seus consultórios privados a valores reduzidos. Para informações, podem entrar em contato pelo telefone 51-3224-3340 ou pelo e-mail instituto@sppa.org.br. Muito obrigada a todos e até maio. Tchau. Até.